Com a redemocratização do Brasil após o regime militar, o fim do bipartidarismo levou à proliferação de grupos que buscavam se consolidar como partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, fundado por Getúlio Vargas em 1945, ressurgiu em 1980, mas enfrentou uma disputa pelo controle da sigla. De um lado, Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio, apoiada por Golbery do Couto e Silva, figura influente do regime militar. De outro, Leonel Brizola, que buscava alinhar o PTB ao trabalhismo internacional, tentando trazer para si os louros do título de herdeiro do getulismo, visando uma futura candidatura presidencial. O TSE decidiu a favor de Ivete Vargas, frustrando os planos da facção brizolista, que, em resposta, fundou o Partido Democrático Trabalhista, PDT, em Lisboa, ao lado do comunista Mário Soares, líder do Partido Socialista Português, mas que naquela ocasião estava representando a Internacional Socialista no encontro. Por isso afirma-se que foi através das relações estabelecidas no âmbito da esquerda internacional que Brizola encontrou na sede do PS, em 1979, espaço para a reorganização do trabalhismo, com apoio do primeiro-ministro português. Logo, o PDT nasceu sob os auspícios da Internacional Socialista, sendo naquelas circunstâncias estabelecidas as bases do programa partidário que iriam definir o DNA não só dos brizolistas, como de seus sucessores que orbitassem em torno do partido. Aqui cumpre traçar um parênteses para mencionar a programação feminista do PDT, conforme dito na Carta de Lisboa, documento apelidado de Certidão de Nascimento do partido, o qual se manifesta no sentido da atenção às reivindicações da mulher brasileira, que jamais viu reconhecidos e equiparados seus direitos de pessoa humana, de cidadã e de trabalhadora, e que, além de ser vítima da exploração representada pela dupla jornada de trabalho, se vê submetida a toda sorte de vexame sempre que procura fazer valer seus direitos. Após lograr a fundação e registro do PDT, Brizola venceu as eleições para governador do Rio de Janeiro em 1982 e estabeleceu uma série de mecanismos pró-banditismo. Ele foi um dos primeiros agentes políticos a articular a segurança pública com as facções, enfatizando a necessidade de uma abordagem leniente, se não complacente, para com as lideranças do narcotráfico. Esta seria a marca característica da nova república nascente, e dos movimentos socialistas em particular. Praticamente todo vagabundo, comunista ou simpatizante tem boas palavras a dizer sobre Leonel de Moura Brizola. Era a época de expansão de facções como o Comando Vermelho, anteriormente denominado na época de Falange Vermelha. Enquanto ocupava o cargo de governador, Brizola constantemente sabotava o trabalho da Polícia do Estado na repressão ao crime, proibindo operações e exigindo o atendimento de supostos padrões humanitários, sob pena de sanções disciplinares dos agentes de segurança pública. Segundo Carlos Amorim, Brizola anunciou uma política de preservação dos direitos humanos, numa cidade onde os grupos de extermínio agem abertamente. Colocou na Secretaria de Justiça um ex-perseguido político e companheiro de partido, Vivaldo Barbosa. É nesse ponto que a volta do gaúcho vai influir no desenvolvimento da organização criminosa mais importante da história do país. Com razão, Brizola proíbe a polícia de subir às favelas sem um motivo bem visível. O método de meter o pé na porta do barraco fica banido. O governador faz valer a inviolabilidade do domicílio, ainda que seja o domicílio pobre. Obriga as forças da lei a cumprir mandados de busca e dá a todos os detidos o direito de se comunicar com o advogado e usar o telefone da polícia para fazer apenas uma, ligação pessoal. Com essa simples medida, os presos podem avisar as famílias o que está acontecendo. E isto visa explicitamente a evitar que ocorram torturas e desaparecimentos. Brizola chega a nomear um ex-preso político da Ilha Grande, José Carlos Tortman, diretor de presídio. O crime organizado explorou com habilidade cada uma dessas demonstrações de civilidade do governo estadual. Os limites impostos à ação policial nos morros da cidade permitiram o enraizamento das quadrilhas. A violência entre os grupos que disputam pontos de venda de drogas ocorre debaixo do pano. Fica a impressão de que não há ameaças abertas à segurança pública. Como sabemos, o tráfico de drogas e as grandes quadrilhas do roubo armado querem exatamente isso. A paz no morro é sinônimo de estabilidade nos negócios. Em direção diametralmente oposta caminharia o governo de Wellington Moreira Franco. A prática esquerdista de mascarar a proteção da bandidagem com invólucro de proteção aos direitos humanos precede a blindagem feita por Edson Fachin à criminalidade do Rio de Janeiro. O governo Moreira Franco sofreu essas mesmas acusações. Foi durante sua gestão que se realizou uma das operações históricas da segurança pública brasileira, a Operação Mosaico, visando cortar os laços do cartel de Medellín com o Comando Vermelho.
A proibição de operações contra criminosos é uma mecânica sempre à disposição dos esquerdistas que, ocupando o executivo, utilizam decretos, instruções normativas e processos administrativos disciplinares. Caso passem a ocupar o judiciário, fazem-no com o uso de sentenças e acórdãos. A classificação de grupos de extermínio ou formação de milícias foi usada para criminalizar o combate efetivo às facções e grupos correlatos. Após o governo Franco, uma nova gestão Brizola, a partir de 1991, reverteu as políticas de combate à criminalidade, restaurando o tratamento relaxado com relação às facções do Rio, que puderam se expandir com mais facilidade, havendo um apaziguamento do clima nos presídios, uma vez que os facionados avaliaram a situação como favorável. Os líderes do crime organizado estão, mais uma vez, trabalhando em cooperação com a pastoral penal. Não há violência nas cadeias. Os grandes sequestros pararam repentinamente. Por outro lado, o governo do estado determina mudanças no comando da polícia militar, deixa as favelas em paz. Chega de operações ilegais e invasões dos morros. Até os helicópteros da polícia são proibidos de voar sobre os barracos, para não colocar em risco a vida de cidadãos inocentes. Isso o governador Leonel Brizola disse numa entrevista na Rádio Jornal do Brasil. Ares de trégua. O herdeiro político de Brizola, por sua vez, é Ciro Gomes. A disputa de Gomes com os demais setores da esquerda remonta à briga pela hegemonia que Brizola travava com o Partido dos Trabalhadores enquanto ainda era vivo, mas sempre apoiando Luiz Inácio nos momentos críticos. Gomes segue o karma de seu padrinho político, sempre sendo chutado de canto, sendo enganado por outros, mas nunca tendo chances efetivas de ganhar o poder e com isso satisfazer as suas ambições. O Partido Democrático Trabalhista integra tanto a Internacional Socialista quanto o Foro de São Paulo, ou seja, é um partido internacionalista ao quadrado. O símbolo desse partido é o mesmo da Internacional, um punho fechado segurando uma rosa vermelha. Portanto, os pedetistas em nada se relacionam ao nacionalismo varguista do século passado, constituindo o braço autônomo do movimento revolucionário internacional, compartilhando de suas agendas e do complexo de alianças naturais em sua execução. O Partido Comunista da China tinha apostado em Ciro Gomes como cavalo corredor nas eleições de 2018, fracassou, mas isso não constituiu impeditivo para a aliança natural entre o PCCH e o PT. A trajetória de Leonel Brizola traz importantes balizas para a compreensão do fenômeno do pseudo-nacionalismo. Embora tenha recebido dinheiro de Fidel Castro para realizar a guerrilha socialista, não conseguiu estabelecer uma oposição forte ao regime vigente naquela época. Fugindo para o exterior, utilizou uma rede internacional de apoio para retornar ao cenário brasileiro com prestígio durante a abertura política, estabelecendo relações com outros anistiados que, alegando interesse na disputa eleitoral democrática, tramavam para capturar instituições e poderes da República, a fim de obter o fechamento político de seu agrado, conforme os modelos de Cuba e Venezuela.